Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é Daniel Silveira e hoje eu vou aqui responder outra perguntinha que mandaram para o meu Facebook, perguntando. Uma jovem aqui disse que está com uma dúvida muito séria, está machucando muito o coração dela. Bom, a pergunta dela é por que nós católicos falamos muito dos santos. Ela disse que perguntou por que o católico fala mais dos santos do que de Jesus Cristo. Por acaso isso não é idolatria, não é colocar os santos acima de Deus? Bom, e eu vou dar aqui essa resposta a ela. Querida, a primeira coisa que você tem que ver é que é como o apóstolo Paulo diz, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então toda vez que um católico ele fala de um santo, ele está querendo demonstrar que existem pessoas que seguiram a Deus. Ninguém crê que um santo é um Deus, certo? A gente não acredita que os santos estão acima de Jesus Cristo, jamais. Como disse meu coordenador, ele me ensinou que os santos são setas que apontam para Jesus, certo? E jamais querem superar a Cristo, certo? Quando eu falo muito de um santo, São Francisco de Assis, por exemplo, que sou devoto, falo muito dele para as pessoas, eu quero mostrar aquilo que ele fez para as pessoas, para que as pessoas possam ver o quanto ele seguiu a Jesus Cristo, certo? Ele é um exemplo de uma pessoa que seguiu a Jesus Cristo. E o fato de falar muito dos santos, isso aí em nada diminui o nosso respeito por Jesus Cristo, em nada. Por quê? Se você pegar a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, você vai ver que o capítulo 11 é todo dedicado para falar sobre os grandes exemplos de homens que seguiram a Deus, né? Se você ler capítulo 11 de Hebreus, vai falar muito dessas pessoas que foram um exemplo de santidade. Leia na sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11, que você vai ver. Outro exemplo que nós temos, por exemplo, Isabel cheia do Espírito Santo, lá em Lucas capítulo 1, no versículo 42, ela primeiramente se refere-se a Maria, veja, que lá diz que ela exclamou em alta voz, dizendo, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, o fato de Isabel ter se comunicado primeiro, falado primeiro com Maria e depois falado de Jesus Cristo, isso em nada diminui o respeito dela com Cristo, certo? Aqui, por exemplo, ela se dirigiu primeiramente a Maria. Primeiro ela saudou Maria e depois ela falou do fruto do que estava no ventre da Virgem Maria, que era Jesus Cristo. Então isso não é de forma alguma colocar Maria acima de Deus, até porque Isabel estava cheia do Espírito Santo. Então quem falou por Isabel foi o Espírito Santo. Então aqui nós vemos outro exemplo. Queria que você também pegasse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no último versículo do capítulo 10 de Daniel, porque algumas Bíblias muda a referência do versículo. Às vezes é o versículo 22, às vezes é o versículo 23, às vezes é o versículo 21. Mas é o último versículo do capítulo 10 de Daniel, do profeta Daniel. E lá, Daniel vai dizer que não há quem me proteja a não ser Miguel. Veja, que ele disse que não há quem protegesse ele a não ser Miguel. Por acaso Daniel colocou Miguel acima de Deus? Por acaso o profeta Daniel errou aqui em falar isso? Por acaso ele colocou Miguel acima de todas as coisas em pronunciar tais palavras? Lógico que não. Por quê? Porque Miguel é um servo de Deus. Então, Daniel falando de Miguel, automaticamente ele vai estar falando de Deus. Por quê? Não que Miguel é Deus. Não estou dizendo aqui, preste atenção, não estou dizendo que Miguel Arcanjo é Deus. Não é isso. Mas que Miguel Arcanjo, por servir a Deus, nós citamos o nome dele, né? Nós falamos de São Miguel Arcanjo, assim como o profeta fez. Você falar de um servo de Deus, você vai estar falando de alguém que seguiu os passos de Jesus Cristo, de Deus. Então é um exemplo. Será que a Bíblia nos ensina a honrar dessa forma os santos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Por que Paulo não disse logo assim: sejais imitadores de Cristo? Seria mais fácil, não? Mas ele disse: sejai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ou seja, quem imita Paulo, imita Jesus, porque Paulo imitou Jesus. Então, quando a gente fala de um santo, a gente tem a intenção de falar daquele santo como uma pessoa que serviu a Jesus Cristo e não querer colocar ele no lugar de Cristo. Estamos mostrando alguém que serviu a Deus. Vamos aqui para outro exemplo. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6,12 vai dizer da seguinte forma: e que longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Veja que aqui mais uma vez nos ensina a imitar os santos, certo? Vamos abrir agora em Hebreus capítulo 13, no versículo 7. Lá a Bíblia vai dizer: lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, e imitai-lhes a fé. Veja, aqui mais uma vez pede para nós imitarmos os santos. Então, quando nós falamos muito dos santos, a nossa intenção é de mostrar as pessoas que serviram a Deus em obediência, em castidade, nessa dedicação toda que os santos tiveram em suas vidas para com Deus. A nossa intenção de falar de um santo é mostrar que é possível seguir a Jesus Cristo, é possível ter radicalidade na fé e não querer colocar um santo acima de todas as coisas. Se você for ver Hebreus, mais uma vez eu cito aqui, Hebreus capítulo 11, vai falar de diversos homens que seguiram a Deus. Ou seja, isso é prestar uma veneração aos santos. Isso é prestar uma homenagem, é lembrar dessas pessoas que nos ensinaram diversas maneiras de seguir a Jesus Cristo, né? Maneiras como São Francisco de Assis nos ensina, através da sua pobreza, a como devemos nos comportar diante das pessoas que precisam de ajuda, precisam da caridade, né? Essas pessoas pobres que precisam da ajuda de todos nós. São Francisco de Assis nos ensina isso. Santo Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo, nos ensina a como estudar a teologia, as coisas das Sagradas Escrituras, da história da igreja. Santo Agostinho também. Então os santos são exemplos de pessoas que seguiram a Deus. Nenhum católico de verdade, nenhum bom católico vai falar que um santo está acima de Jesus Cristo, certo? Então o fato de nós falarmos muito dos santos, temos a intenção de mostrar exemplos de pessoas que serviram a Deus, certo? Que isso fique bem claro. Nós não colocamos santo nenhum acima de Jesus Cristo. O fato de falarmos muito é só por causa disso. Querer mostrar exemplos de pessoas que serviram a Deus. Espero ter respondido sua pergunta. Que Deus te abençoe. Peço sua oração por mim, certo? Peço para que todos rezem por mim, por esse apostolado, que esse trabalho de evangelização, não só por mim, mas por toda a igreja, por todos os apologistas que existem, que defendem a igreja. Certo? Que Deus vos abençoe. Amém.